Olá, tudo bom? Muito obrigado pelos likes, pelos views, pelos comentários. Muito obrigado mesmo, gratidão. Hoje vamos dar continuidade ao programa de controle do poço de modo prático pelo método do sondador, beleza? Então, hoje vamos ter aí matando o poço, Kill the Well. No vídeo passado eu falei aqui a respeito da circulação, da primeira circulação, onde a gente fez a primeira circulação e retiramos o gás do poço. Quem não assistiu, volta aí, vai no vídeo anterior e acompanhe todo o processo para combater um kick, beleza? Fica combinado assim então? Então hoje nós vamos fazer a segunda circulação pelo método do sondador e eu vou separar esta segunda circulação em duas fases, certo? Então a primeira fase seria a gente monitorar o poço, controlar a pressão, olhando o lado do anular. E a fase 2, a gente vai passar a monitorar e olhar o manômetro da parte interior, beleza? Então vamos lá. Condição estática. Então, já retiramos o gás do poço, né? E a gente vai ter aí as duas pressões, tanto no interior como no anular, iguais. O poço está fechado, está bem tranquilo. A partir deste momento eu posso aguardar aí quanto tempo eu quiser. Então eu tenho 500 PSI, que eu dei o exemplo na circulação anterior, que era a pressão a mais que tinha a formação. O engenheiro fiscal com química, a partir do KIC, eles entram lá e fazem o cálculo qual o peso ideal da lama para matar este poço e depois continuar perfurando. Então eles vão calcular qual o peso da lama ideal para a gente continuar perfurando, matar este poço. Logicamente que vai ser este peso, vai dar uma hidrostática maior do que a pressão da formação. A gente precisa continuar perfurando, tá bom? Então você tem aí a gente segurando a pressão da formação com uma contrapressão de 500 PSI cá em cima na superfície. Então a gente está combatendo o kick. Não tem mais gás no poço. É bom lembrar o seguinte: eu tenho agora, tanto no interior quanto no anular, a mesma lama. Então eu conheço esta lama, que era o peso que eu estava anterior, tá? Então, quando entra um gás, eu tenho dois fluidos diferentes e bagunça o cálculo da minha pressão hidrostática. Então eu preciso conhecer e saber que este fluido está homogêneo, como é o caso agora que eu já tirei o gás e eu sei que meu poço está com um fluido homogêneo. Não tem mais gás dentro do poço, mas o poço está vivo. Se eu abrir, ele volta a produzir de novo, vai entrar gás. Então eu preciso manter estes
500 PSI, beleza? Vamos lá para agora, para o próximo aí, para definição. Vamos partir agora para circular, fazer a segunda circulação. Vamos para a primeira fase desta circulação. O que é que eu devo fazer? Eu vou bombear uma lama nova no interior, a lama para matar o poço. Então vou ter um fluido combinado, então vai ser difícil eu controlar, né, este fluido no interior com duas densidades diferentes. Então eu vou passar a olhar agora meu sondador. Olha o lado do anular. Então agora eu tenho lá 500 PSI. Eu sei que este fluido não vai se misturar nesta primeira fase. Vou manter ele constante o tempo todo até um volume do interior da coluna. Quando o fluido novo chegar na broca, vai ser a parte da segunda fase. Muito simples. Então não adianta complicar. Então a gente tem ali, a gente tem um fiscal e o químico. Enquanto estava circulando o kick na primeira circulação, eles já prepararam a lama lá embaixo, em um tanque reserva, já adensaram o fluido e já está pronto para o bombeio. E agora é com nós. Vamos lá, sondador. Então preciso de um auxiliar para ficar controlando o choque ajustável, onde ele vai abrir e fechar ao mesmo tempo. Então vamos dar início agora para matar o poço. O poço está vivo. Uma linguagem do petróleo, que a gente chama o poço quando ele está em forma de surgência, e diz que ele está vivo. Então, vamos lá para fazer a segunda circulação. Então, eu já falei que a gente vai manter SICP agora constante, tá? E vou bombear até a broca. Eu botei um exemplo aqui, que este volume seria de 100 barris. Só para ilustrar. Então, vou ter que bombear 100 barris com aquela mesma vazão que eu coloquei, 30 SPM, a depender da bomba. E aí, vou circular esse 100 com o novo peso de lama. Então, parti agora. Bombeei olhando o manômetro do anular. O que é que o sondador vai observar? Que a pressão do interior, ele vai diminuindo, vai caindo. Então, ele tem que ficar observando, manter constante o anular e, ao mesmo tempo, observar a pressão que está bombeando no interior, que ela vai caindo. Ela vai cair. Quando chegar num ponto que ela cai e ela vai começar a subir, isso vai me indicar que ela chegou lá na broca e começou, essa lama chegou na broca e começou a subir pelo anular. Muito simples, mas só por observação de manômetros. E aí eu tenho que anotar aquela pressão naquele momento que houve esta mudança. Parou de cair e começou a subir. Pá! Esta pressão aí é muito importante, porque eu já tenho uma hidrostática agora no interior de fluido novo. Com a lama, que eu calculei lá, com o peso que vai matar o poço. Então, vou partir agora, fase 2. Qual seria a fase 2 agora? Meu monitoramento. Vou partir agora para o interior e vou definir aquela mudança, aquele ponto de mudança que ela estava caindo e passou a subir. Vou definir aquela pressão ali como minha pressão de controle, certo? É uma nova pique. Eu vou definir ali aquela pressão que eu vou manter ela constante. Definir aquela pressão, passei a monitorar e continua
o bombeio. Só que eu só mudei o modo de eu monitorar esta pressão. Entenderam? Tá fácil ou tá difícil? Bom, vamos lá aqui. Como é que ficou a parte gráfica aqui do nosso controle? Vocês podem ver na primeira circulação, aquela parte azul lá, ó. Tranquilo? Mantive constante, tá lá constante, primeira circulação, depois eu parei a bomba e passei a segunda circulação, naquela parte lá atrás ali. Você vê que eu separei a fase 1, linha verde agora. Tem uma linha constante ali, justamente onde eu monitorei o anular. Eu preciso manter constante essa linha. Eu não posso fazer o monitoramento de pressão onde ela oscila. Então, fase 1 ali, ó, linha verde, o ciclo ali pequenininho. E a gente teve ali constante. Quando chegou, aquilo que eu falei, na broca, o fluido bombeando ali até o volume interior, eu passo para a fase 2, certo? Aí venho para a linha azul, que é a interior. Passei para a linha azul, mantive constante. Tem um detalhe nesse gráfico aí que é muito importante, que você vai ver que ela vai reta, daqui a pouco começa a subir. Isso aconteceu porque, quando eu estava circulando nessa fase 2, depois que eu passei da broca, eu começo a abrir o choque, a aliviar essa pressão. Começo a abrir devagarzinho e vou bombeando, mantendo a pressão interior, mas quando chegar em determinado momento, eu já abri todo o meu choque. O choque está todo aberto, não tenho mais controle, mas a pressão continua subindo. Não tem problema, você vai deixar essa pressão subir nesse ponto aí, que é justamente a perda de carga ali, que vai dar a linha do choque ali, que vai incluir ali, e ele vai subir, porque você não tem mais controle e ele continua subindo, e você vai deixar e vai subir. Depois que chegar cá em cima, vai se manter constante de novo, que já o poço está todo preenchido com a nova lâmpada. Ficou com dúvidas? Coloque nos comentários, pergunte, a gente responde, tá ok? E se tiver alguma sugestão, opinião também, pode fazer os comentários aí. Estou esperando por vocês aí. Comente, tá? Um grande abraço, fique com Deus, gratidão. Até o nosso próximo vídeo.